Bom, pessoal, eu gostaria de falar hoje sobre algumas coisas que acontecem nas redes sociais em geral, né? Principalmente essa pós-queda de Sérgio Moro, essa divisão que há entre a direita, né? Mas, na verdade, uma pequena divisão, como foi feita ali, os questionamentos, tanto na Bandeirantes como em outros canais que a gente segue aí, quem continua apoiando o Jair Messias Bolsonaro, ali deu quase 80%, 77% se não me engano na Band, e entre as redes sociais que eu sigo aí, é claro que eu sigo uma linha mais à direita, então vai ter aí uma abrangência aí de 80% e tal. Mas mesmo naquelas páginas que são de centro-direita, vamos dizer assim, né, que não existe, ainda o povo ainda segue com o Bolsonaro. O que essa gente não entende, essa gente que segue aí MBL, Novo e Companhia Limitada, aí, os isentões, né, que a gente chama de isentões, a isento left, né, e é que a corrupção, primeiro que ela é sistemática, a gente sabe disso, né, a gente não pode se furtar isso, a gente sabe que isso ocorre em todas as camadas do Estado, né, mas a gente tem que entender que a corrupção não é o maior símbolo de combate de um governo, e nem pode ser, né? Óbvio que deve haver um combate à corrupção, mas a gente tem que analisar uma forma muito simples, e qualquer imbecil consegue compreender por que isso nós devemos combater a corrupção, mas sabendo que vamos ter problemas gigantescos no combate à corrupção. Porque não basta só combater a corrupção. Não é? Uma vez que todo o sistema moral, praticamente, foi todo deturpado durante décadas, que dirá séculos, se perde a linha do que é aceitável ou não. Porque qual o sistema que eles usam para isso? Veja, a mídia, o judiciário, o legislativo e o executivo de outrora, né, nos bombardeavam com propagandas, muitas propagandas de efeitos altamente nocivos à moralidade do Brasil, né? Colocando em xeque ali pautas que até então eram morais, como por exemplo o casamento gay, né? Até houve um pastor aí, um pastor amigo meu, que defendeu isso, né? Mas ele não compreende o que significa isso, né? Entre tantas outras coisas que aconteceram nesse passado recente, 30, 40 anos, vem acontecendo no Brasil, na verdade em outras esferas vem acontecendo desde a década de 20, né? É um ataque sistemático aos conceitos ocidentais. Então o combate à corrupção ele se tornou o suprassumo da isento left, né? E das pessoas que são menos esclarecidas. Por quê? Porque é algo palpável, da qual a mídia fala corriqueiramente, e que a gente vê acontecendo todos os dias, mas sempre aconteceu, né? Ou você não se lembra que o PT surgiu com a virtude do combate à corrupção. Se elegeu em cima dessa abordagem, né? Eles se elegeram em cima disso. O PT era o grande, era o que mais combatia ali ferozmente a corrupção no Brasil e tal. O que a gente viu depois que eles se elegeram, que era tudo mais do mesmo, e é tudo mais do mesmo. No Brasil não existe partido de direita. Então o combate à corrupção é
é o que a gente olha com mais atenção, porque é o que está mais evidente. Porque a nossa capacidade de compreender as normas éticas e morais foram sendo deturpadas durante muitos anos. Então a gente hoje aceita o que foi imposto através da propaganda, tanto pela mídia, que seria o quarto poder, né, o legislativo, o judiciário e o executivo. Tá, mas então qual seria as pautas para a gente combater, né? Entre outras, o primeiro ponto que a gente a corrupção não deve ser a maior luta. É óbvio que a gente deve brigar contra a corrupção, mas o primeiro ponto que nos leva a essa reflexão: não há como você fazer uma luta técnica contra a corrupção, né? Que seria, no caso, um combate técnico, onde os juízes analisariam ali as investigações que foram apuradas pela PF, os depoimentos, os dados e tal, e fariam dali um embasamento técnico para condenar os agentes envolvidos, os corruptos envolvidos, os réus e tal, ou não. Mas o que acontece é o seguinte: existe no Brasil um ativismo judicial. Então, esse ativismo judicial é um viés político. A gente não precisa, é só a gente olhar para o nosso Supremo Tribunal Federal. Muitos ali que foram nomeados são petistas, outros são PSDBistas, outros MDB. E muitos ali têm ligações com o globalismo. Tem até um garoto de recado do George Soros, que é o Barroso. Entre outros ali que também deve ter ligações ali com Lehman, com outras fundações aí internacionais. Então, nessa reflexão você já vê que não dá para ter um embate técnico, tem que ser político. Tá certo? Por quê? Porque o aparato judicial está todo desconfigurado. Ele foi desconfigurado para atender uma agenda política. Certo? Então qualquer ação que vá contra os objetivos políticos de magistrados serão barrados. É o que a gente viu aí no caso do Lula, a gente viu aí no caso de várias pessoas ligadas ao PSDB, que agora sim estão começando a ser investigados porque se trocou o diretor da PF. Aí, como a gente faz para combater isso? Não tem como fazer isso se não tiver uma parcela política, né? Porque o que eu vi muito aí, o pessoal falando aí, né, pós saída do Moro, né, e antes também, era que o Bolsonaro estava dando cargos ao Centrão. Eu, particularmente, acho que não deveria ser feito, mas não há o que fazer. Nós temos que lembrar que política é a arte do possível. Então, como você pode dar seguimento às suas pautas se você não tem um amparo político, né? Vale lembrar que o Brasil ele é regido pelo legislativo, que é em duas camadas, a Câmara e o Senado, né? Pelo executivo e pelo judiciário. Para os seus projetos irem adiante, você tem que ter a maioria na Câmara e no Senado. Se você não tiver a maioria, você tem que fazer pressão para que possam passar os seus projetos. Sem isso, não há como passar. Não pelo ritual democrático. Certo? Bom, então temos que dizer, como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou, infelizmente, nessa parte, o establishment venceu. Ou está vencendo porque não há
não há um poder que consiga bater de frente com eles. Afinal, a gente foi para as ruas aí quantas vezes aí e não surge efeito. Basta ver a fala do Rodrigo Maia aí, dizendo que o Bolsonaro cometeu um ato quase criminoso, né, de ter cruzado ali, saído do executivo e ido até o judiciário, né? E essas pautas, elas não estão só na alta esfera, no caso no STF, elas estão juntas no Ministério da Justiça, né? Infelizmente, a maioria dos nossos magistrados ou dos nossos universitários que saem das cátedras são afeitos à esquerda, porque a esquerda dominou o campo da educação e da cultura, modificando vários modos de percepção daquilo que é real. Compreende? Basta a gente olhar para a ideologia de gênero que vai ser adotada pela OMS, obrigando os países a adotar crianças até 4 anos que se toquem, né? Então, e isso é uma agenda que está lá imposta na Agenda 2030 da ONU e que os magistrados, uma grande parte, não digo a maioria, mas uma grande parte, segue essas teorias que vêm de agentes externos, né? Então, quando a gente olha esse parâmetro, a gente vê o seguinte: eu sou lavajatista, né? Então eu defendo o Moro contra a corrupção, blá, blá, blá. O cara estava no Ministério da Justiça, certo? Saiu de lá do Ministério da Justiça dizendo que havia crime sendo cometido lá no Ministério da Justiça. Quando ele sai, ele vai e entrega provas para Globo, o Jornal Nacional. Então, ele divulga aquilo ali, uma conversa com a própria afilhada, que eu achei ridículo, moralmente ridículo, né? Entrega essas conversas, várias dessas conversas para o Jornal Nacional. Essa reputação é caçada, né? Aqueles que vêm me falar aí, o assassinato de reputações. Cara, leia David Horowitz e você vai entender, tá certo? Eu não vou ficar aqui me estendendo dizendo o que é um assassinato ou não de reputação, para que serve ou não, tá? Porque é brabo. Aqui os ignorantes têm certeza. Essa é o cúmulo, sabe? Então ele vai lá, entrega essas porcarias todas lá, não se comprova nenhum crime. Depois ele diz que tem 15 meses de áudios gravados e mensagens lá. Não tem 15 meses, tem 15 dias. Chega lá e mostra para a PF simplesmente diz, aqui não tem nada. Aí ele mesmo diz, eu nunca acusei o Bolsonaro de crime. Bom, o cara que lutava contra a corrupção praticou um crime. Ademais, a gente vê o quê? Que alguns processos haviam sido simplesmente esquecidos, né? Como agora a gente vê aí o processo do Aécio Neves, com um desvio de 750 milhões de reais, que começa a ser investigado agora após Sérgio Moro. Então, gente, presta atenção. A luta não existe um fundamento que a luta é contra a corrupção. Não, também é contra a corrupção, mas a nossa luta, o nosso principal corpo, onde mais deve ser investido, é na cultura. Não há como se criar uma força social sem um movimento cultural. Por quê? As ligações sociais, todo o amparo social, ele é feito por coisas não palpáveis, certo? Toda liga, toda cola social, ela é feita de padrões morais que dão um sentido de pertencimento às pessoas. Então,
por esse conjunto de conceitos morais, éticos, balizados aí na sociedade, é que mantém esse cerne, essa cola social. Sem isso, não existe uma ruptura social. Sem isso, existe uma ruptura social, porque não há um sentido de pertencimento. Então, a luta, ela deve ser sempre para consolidar os valores dos quais a gente acredita. Né? Os esquerdistas têm o deles, né? Que é o assassinato em massa. É o assassinato em massa. É matar um monte de gente ali que não concorda com eles e tal. E essa é a política deles, né? Isso que não sou eu quem diz é Paulo Freire, quem diz tantos aí, Saul Alinsky, enfim, né? Tantos aí globalistas, como o próprio Bill Gates, que queria dizimar a população aí. Então, gente, o plano não é só contra a corrupção. A corrupção é um dos fatores, não é o principal e nunca será. Nunca será o principal deles. A principal guerra tem que ser na guerra cultural. Nós estamos muito atrasados nisso. Basta ver que o quanto tem de gente imbecil que segue o lavajatismo como se fosse uma pauta moral. Não é uma pauta moral, meu Deus do céu. Se fosse uma pauta moral, por favor, põe a mão na consciência. Se fosse uma pauta moral, Lula não ia pegar 17 anos de cadeia. Ia pegar 100, 120, 140, 200 anos. Porque ele tirou dinheiro do país. Não foi para ficar rico. Claro que isso também, mas não foi só para ficar rico ou deixar os seus amigos ricos. Não. Foi para financiar ditaduras que matavam pessoas ao redor do mundo. Vocês estão entendendo o que é isso? Lula foi cúmplice de genocidas no mundo inteiro. A Ahmadinejad é um. Maduro é outro. Fidel Castro é outro. E por aí vai, gente. Porra, sabe? Então, a corrupção é uma coisa. Então, esse aspecto é totalmente diferente da corrupção. A corrupção é um ponto, não o todo. E nunca será, gente. Por favor, caia na real. Tu acha mesmo que se o lavajatismo é o suprassumo da moralidade? Você é um imbecil. Você é um imbecil. Não consegue ver ali o que está em jogo, de fato, né? Que é um movimento político. Né? Inclusive, se você já leu qualquer coisa relacionada à estratégia das tesouras, você vai ver que o que está acontecendo em relação ao Sérgio Moro é uma estratégia da tesoura. Porque eles querem dividir a direita. Né? Tirar um pedaço do eleitorado do Bolsonaro, né? Concentrar nas mãos do Sérgio Moro. Não vai haver... O Sérgio Moro não se elegerá, gente. Ele não vai se eleger. Não vai. Só que ele tira um pouco da força popular do Bolsonaro, por causa desses lavajatistas, né? Então, vai aparecer aí mais pra frente aí um centro-direita, ou um centro-esquerda, que será o cara ali que pegará todos esses, toda a mídia, o centrão, a esquerda cooptará todos eles e ele se rogará para si. Ele, a partir dessa quebra de popularidade do Bolsonaro, tentará se eleger a presidente, que eu acredito que não acontecerá, porque o povo está com o Bolsonaro. Então, gente, caia na real.